28ª Sessão Extraordinária, 27 de julho de 2022. Senhores vereadores, cidadãos presentes e aqueles que nos acompanham pela internet, a todos o nosso boa tarde. Damos início à 28ª Sessão Extraordinária da 18ª Legislatura. Solicito a senhora secretária vereadora Vânia Generoso que faça chamado nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Clemente da Silva Lima Júnior. Presente. Daniel Rodrigues Faustino. Presente. Delmira de Moraes Jerônimo. Presente. Derli Antônio da Silva. Presente. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Presente. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Presente. José Roberto Batista Júnior. Presente. Marcelo Gregório. Presente. Paulo Roberto Pereira. Presente. Deus seja louvado. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Presente. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Presente. Vânia Generoso presente. Vilma Lucilene Berto Álvares. Presente. Senhor presidente, os 13 vereadores estão presentes e nenhum ausente. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão e, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Para conhecimento de todos, informo que as imagens e o som dessa sessão estão sendo transmitidos em tempo real à internet. E prosseguindo nos termos regimentais, realizaremos o sorteio dos nomes dos senhores vereadores para a votação das matérias. E convido, nesse momento, o professor Derli e o vereador Ricardo Rio para auxiliar o procedimento. Daniel Rodrigues Faustino, Fábio Fernando Siqueira dos Santos, Delmira de Moraes Jerônimo, Vilma Lucilene Berto Álvares, Vânia Generoso, Clemente da Silva Lima Júnior, Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade, Graciane da Costa Oliveira Cruz, José Roberto Batista Júnior, Marcelo Gregório, Paulo Roberto Pereira, Derli Antônio da Silva, Ricardo Rio Menezes Vilarino. Obrigada. Ordem dos vereadores a ser utilizada na votação das matérias. Daniel Faustino, Fábio Santos, professora Delmira, Vilma Berto, Vânia Generoso, Juninho do Peg Pag Lima, professor Rodrigo, Graciane de Madureira, Júnior Batista, Marcelo Gregório, Paulo Japonês, professor Derli e Ricardo Rio. Damos início, então, à pauta da ordem do dia, qual está formada pelas seguintes matérias de autoria do Executivo Municipal. Matéria em segundo turno de discussão e votação, projeto de lei complementar número 009/2022, e matérias em primeiro turno de discussão e votação, projeto de lei complementar número 010/2022 e projeto de lei complementar 011/2022. E nos termos regimentais, nomeio o vereador Fábio Santos para relator especial do projeto de lei complementar 010/2022, o vereador Daniel Faustino para relator especial do projeto de lei 011/2022 e suspendo a sessão pelo tempo necessário à elaboração dos pareceres.
Sessão, solicita a senhora secretária que faça a nova verificação de presença. Clemente da Silva Lima Júnior. Presente. Daniel Rodrigues Faustino. Presente. Delmira de Moraes Jerônimo. Presente. Derli Antônio da Silva. Presente. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Presente. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Presente. José Roberto Batista Júnior. Presente. Marcelo Gregório. Presente. Paulo Roberto Pereira. Presente, Deus seja louvado. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Presente. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Vane Generoso presente. Vilma Lucilene Berto Álvares. Presente. Senhor presidente, os 13 vereadores estão presentes, nenhum ausente. Consulta o plenário para a dispensa da leitura das matérias, uma vez que todos já receberam as cópias dos projetos. O vereador que for favorável permaneça sentado e aquele que for contrário que se levante. Aprovado pelo plenário, então dessa forma passaremos para a apreciação das matérias. Inicialmente, coloco em segundo turno de apreciação o projeto de lei complementar número 009/2022, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais, dos agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias e agentes de saúde e dos servidores do Magistério Público Municipal, conforme especifica. Está em discussão o presente projeto em segundo turno. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador vice-presidente Marcelo. Senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadores, internautas, boa tarde. Eu fiquei muito feliz com esse projeto sendo apresentado. Não vou nem chamar de projeto de aumento, e sim de valorização do servidor público, coisa que vem sendo feita desde o começo do ano passado, com cartão, alimentação. Recebi muitas críticas por apoiar esse projeto. Mas foi uma promessa de campanha o cartão. Não deixa de ser uma valorização. O aumento ele veio visando a valorização do servidor público. E agora esse projeto de 6%, mais 6%. Tá? Então não é adequação de salário, é aumento de salário. Tá? Então ele está saindo do base mais 6%, coisa que, se eu não me engano, o último aumento que teve foi na época do Dr. Edivaldo. Então, sim, é valorização do servidor público. E, além da valorização do servidor público, a gente tem a valorização do comércio local, porque está sendo investido dinheiro na cidade. Tá? Com esse projeto de 6%, mais R$300 mil vão rodar aí na praça. Então, além de estar investindo no funcionalismo público, lembrando que é para todos os funcionários, tá, os 6%. A cidade também, o comércio local vai absorver esse dinheiro aí, então os comerciantes vão ser beneficiados também. Então, fico muito feliz com esse projeto. Tá? E fico feliz também porque, se está vindo o projeto de aumento de 6%, significa que o prefeito está fazendo uma boa gestão, economia. Tá? Porque, se não tivesse economizando, não ia ter condição de dar os 6% agora para o servidor público. Tá? Nós sabemos que ainda tem a pendência da classe do magistério. Inclusive, eu fui questionado esses dias, mas o prefeito vai dar os 6% e mais a diferença que falta para a gente? Eu adianto para vocês, eu acho que não, acho que é os 6%, e a diferença dos 33,25%, que alguns ficou faltando, acho que 11%, se eu não me engano. Tá? Aí a pessoa vem me questionar, mas por que vai dar um aumento para todo mundo? Por que não só para o professor? Eu fiquei triste com esse questionamento, porque eu acho que todo servidor público merece esse aumento, merece com que o prefeito olhe para todos. Né? E, infelizmente, a gente vê que alguns servidores estão olhando só para a classe dele. Não, só a minha classe merece. Esses dias um rapaz da endemia veio me questionar que por que um rapaz que trabalhava dentro do escritório ia ganhar o mesmo que ele. O aumento de salário, esse aumento ia vir para quem trabalha dentro do escritório, sendo que o rapaz não tem periculosidade
na rua por ser mordido por um animal ou algo do gênero. E aí isso aí não cabe a nós também questionar, porque assim, se ele passou num concurso para agente e está dentro de um departamento sendo escriturário, aí a gente não consegue, porque ele passou no concurso para aquilo, para receber como agente. Independente se ele está na rua ou não, a gente não consegue mexer nisso. Então, eu fico muito feliz aí com o prefeito, esse aumento de 6%, e parabenizo aí a gestão por estar economizando e valorizando o servidor público. Essas são minhas considerações, presidente. Continue a discussão. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e quórum para sua aprovação de maioria absoluta. Solicito à senhora secretária que faça chamada nominal para a votação do projeto de lei complementar 009/2022 em segundo turno. O vereador que for favorável ao projeto de lei complementar responda sim, e se for contrário, responda não. Daniel Rodrigues Faustino. Sim. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Sim. Delmira de Moraes Jerônimo. Sim. Vilma Lucilene Berto Álvares. Sim. Vanes Generoso, sim. Clemente da Silva Lima Júnior. Sim. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Sim. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Sim. Marcelo Gregório. Sim. Paulo Roberto Pereira. Sim. Derli Antônio da Silva. Sim. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Sim. Senhor presidente, foram 12 votos favoráveis e nenhum contra. Aprovado em segundo turno, expedir e encaminhar autógrafos ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Agora, solicito a senhora secretária que faça a leitura do parecer do relator especial projeto de lei complementar número 010/2022 para conhecimento do plenário. Nomeada pela presidência da Casa para exarar como relator especial, parecer sobre o projeto de lei complementar retroespecificado. Relato a seguir as observações que julgo pertinente a esta matéria. Este projeto visa alterar a Lei Complementar de número 02/1997 para instituir e regulamentar a gratificação e função e a comissão permanente de sindicância e processo administrativo disciplinar. A gratificação de função será concedida ao servidor municipal que, além das atribuições normais do seu cargo, for designado para exercer encargo que não venha justificar a criação de cargo ou função específica no âmbito do serviço público municipal. Considera-se encargo no serviço público municipal para grupos de trabalhos especiais, quando, sem prejuízos nas atribuições normais, a gratificação de função corresponderá a 25% do vencimento básico do servidor e será concedida enquanto vigente a designação para o desempenho efetivo desse encargo público. A propositura visa também instituir a regulamentar a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, que desenvolverá as atividades de sindicância e processo administrativo disciplinar, para apuração de fatos e responsabilidades de eventuais irregularidades administrativas praticadas no âmbito do serviço público, envolvendo os servidores públicos municipais ou bens patrimoniais permanentes ao acervo municipal. A Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar será composta por 10 servidores estáveis, nomeada pela autoridade competente de cada poder. O presidente da comissão será o dirigente titular do órgão jurídico respectivo do poder. Os servidores que integrarão a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar serão designados para um período de até 2 anos, podendo ser reconduzido por igual período, a crédito da autoridade nomeada.
Em caso de substituição, será designado servidor pelo período que renascer o substituído. Os servidores que atuarão em cada caso concreto serão designados por ato do titular do órgão jurídico do respectivo poder, em sistema de revezamento mediante a composição de 3 servidores: um procurador jurídico, presidente, um relator e um membro. Todos os servidores públicos municipais designados para compor a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, inclusive aqueles declinados para atuarem como advogados dativos, farão jus aos recebimentos da gratificação de função, regulamentada nos termos dessa propositura. Importante consignar que a matéria em pauta já havia sido apresentada pelo chefe do Executivo em março de 2022, como projeto de lei complementar 004/2022, que tramitou pelas comissões permanentes da Casa e recebeu pareceres favoráveis da CCJR e da COFC. Porém, posteriormente, tal projeto foi retirado pelo autor. No último dia 22 de julho, a matéria foi reapresentada como projeto de lei complementar, de número 010/22, iniciando sua regular tramitação após a autorização do plenário, ocorrida nos termos do artigo 187, inciso 5º do regime interno. Os impactos orçamentários e financeiros dessa propositura constam no demonstrativo do anexo, elaborado nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dispõe ainda o artigo 2º do projeto de lei complementar que as despesas decorrentes dessa oneram dotação própria do orçamento vigente suplementadas de necessário. A proposição se enquadra quanto aos aspectos de iniciativa e competência nos termos dos 55, inciso 3º, 1 e 3 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 201, inciso 2 do regime interno, e artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Após analisar o projeto e não encontrando vícios que possam impedir sua tramitação, emito assim o parecer favorável ao projeto de lei complementar de número 010/22, em conformidade com o parecer favorável expedido pelo procurador jurídico desta Casa, concernente à matéria, reservando ao plenário sua decisão final. Palácio Legislativo, Água Grande, 27 de julho de 2022, Fábio Fernando Siqueira dos Santos, relator. Prosseguindo, coloco em primeiro turno de apreciação o projeto de lei complementar número 010/2022, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera a lei complementar número 02 de 1997 para instituir e regulamentar a gratificação de função e a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar. Está em discussão o presente projeto em primeiro turno. Com a palavra o vereador Ricardo Riu. Senhor presidente, senhores vereadores, internautas que nos assistem, funcionário da casa, meu boa tarde. Meu pronunciamento aqui será rápido. Mediante ao projeto 10/22, que está pedindo para instituir e regulamentar uma gratificação, eu serei contra esse projeto, visto que esse projeto, como já foi bem dito pela vereadora Vanes, já veio a essa casa, foi retirado e agora está voltando a esta casa. Não sei se tem alguma coisa obscura, porque ontem aprovamos os 6% do funcionário público, como bem disse aqui o vereador Marcelo Gregório, que o prefeito tem valorizado sim os funcionários públicos, aumento de cartão, mas teria que ter dito também
que na questão do cartão foi falado que seria tirado das verbas publicitárias, coisa que não foi tirado. Eu fui a favor do aumento do cartão, mas fui contra da onde saiu o dinheiro. Mas não este é o caso, o momento. Eu acredito que enquanto não resolver a questão dos professores, é uma luta que está sendo travada, acredito aqui por todos os vereadores dessa casa, na questão do piso salarial. Não posso, hoje, dar despesa ao Executivo, visto que precisamos acertar a situação dos professores. Acertando a questão do piso salarial dos professores, tenho a certeza que este vereador pode até mudar de posicionamento na questão e votar a favor no futuro próximo. Mas hoje serei contra este projeto, porque precisamos primeiro resolver a questão dos professores, o piso salarial dos professores. Só assim, este vereador que aqui vos fala dará despesas ao município, como este projeto está querendo fazer no momento. São essas as minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Continue a discussão? Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e quórum para sua aprovação de maioria absoluta. Solicito à senhora secretária que faça chamada nominal para a votação do projeto de lei complementar 010/2022 em primeiro turno. O vereador que for favorável ao projeto de lei complementar responda sim e, se contrário, responda não. Daniel Rodrigues Faustino. Sim. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Sim. Delmira de Moraes Jerônimo. Não. Vilma Lucilene Berto Álvares. Não. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Não. Clemente da Silva Lima Júnior. Não. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Sim. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Sim. Marcelo Gregório. Sim. Paulo Roberto Pereira. Sim. Derli Antônio da Silva. Não. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Não. Senhor presidente, foram 6 votos favoráveis e 6 votos contra. Bom, diante do regimento, como eu desempato, meu voto é sim. Senhor presidente, justificativa de voto. Justificativa de voto, vereador Daniel Faustino. Bom, ontem, quando nós fomos votar o projeto pelo primeiro turno dos 6%, a minha fala foi o seguinte, que todas as oportunidades que esta casa teve de valorizar o servidor, como também este vereador teve de o fazer, assim o fiz. Por isso, meu voto favorável a este projeto. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém justificativo de voto? Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativo de voto, vereador Marcelo Gregório. Quando se fala em valorização do servidor público, esse projeto é claro. Aqui nessa casa nós temos comissão também. E muitas das vezes que a gente vem em comissão ou em reuniões, muitas das reuniões muitos vereadores faltam. E em comissões eu já vi um monte de vereador chegar reclamando porque estava fazendo algo e teve que parar para vir participar da comissão. É a mesma coisa no executivo. Tá? O servidor público ele tem que parar o serviço dele para ir participar de uma comissão, tá? Depois ele tem que voltar e concluir o serviço dele. Ou seja, hoje não está achando mais membro para poder participar das comissões. Daqui uns dias, se não tiver comissão, a prefeitura para. E isso aí é valorização do servidor público. Por quê? Porque essa porcentagem é para o servidor público. Então, vem também para beneficiar o servidor público. É um benefício para o servidor público. Aí eu falo, aonde está a valorização do servidor público que tanto se fala nessa casa? Mais alguém justificativo de voto? Justificativo de voto, vereador Ricardo. Senhor presidente, votei contrário a esse projeto, porque, ao meu entender,
existem outras prioridades. Momento algum, eu falei que se resolvesse a questão dos professores, no futuro próximo poderia mudar de pensamento. Mas, no momento, eu continuo falando não. Não, porque já existe essa comissão há muito tempo e nunca foi feito isso. Eu acho que o momento agora não seria o ideal. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém justificativo de voto? Justificativo de voto, senhor presidente. Justificativo de voto, vereador Paulo Japonês. Esta comissão, além de ela não ter remuneração nenhuma para efetuar esse serviço, é um serviço de tamanha responsabilidade, a qual muitos não querem, e até mesmo responde criminalmente por qualquer evento que acontecer errado. Então, e é por isso que ninguém quer e ninguém aceita. E se não haver esse incentivo, essa valorização, daqui uns dias não temos. E não tem como fazer uma comissão, contratar uma comissão. Então, a minha justificativa de voto é no sentido que entra na própria valorização a qual esta casa tanto clama. Quando fala de valorização do servidor aqui, clama. Quando chega para valorizar o servidor, às vezes há um obstáculo. Não, como diz aí, não quero intervir no voto de ninguém. Vocês têm imunidade para isso, mas uma coisa é certa. Quando fala em valorizar, e sobe naquela tribuna e fala de valorizar servidor, todos que vêm aqui para ser valorizado, nós temos que, então, manter a nossa palavra e valorizar o servidor. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém justificativo de voto? Bom, então, eu passo a presidência ao vice e peço justificativo de voto. Com a palavra, o vereador Júnior Batista. Eu só quero esclarecer alguns pontos aqui para alguns desavisados, que depois vão usar isso como forma de atacar alguns vereadores favoráveis. Primeiro, não tem nada a ver com cargo comissionado, tá? Porque se usar esse negócio de cargo comissionado, é gente idiota, imbecil, que fica querendo jogar vereador contra a população. Não tem nada a ver com cargo comissionado. Segundo ponto, comparar gratificação de servidor público que não tem obrigação de participar de comissão com salário de professor, também é uma maneira de jogar a Câmara contra a classe dos professores. Professores, isso não é verdade. Uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. Tá? Primeiro com a verba do Tesouro, outra verba federal. É uma forma de querer jogar a Câmara contra servidor público. Isso não vai passar, não vou permitir. Então é isso, não tem nada a ver com comissão. São servidores que não têm obrigação, que têm que deixar seus afazeres, têm que deixar muitas vezes suas horas para ir participar de uma comissão onde existe um processo administrativo do servidor público, que ele mesmo vai julgar e processar um colega dele. Ele vai fazer isso de graça? Então, vão ter bom senso. Obrigado. Retorna a palavra ao titular do cargo. Aprovado em primeiro turno. A próxima sessão plenária para deliberação. Solicito a senhora, secretária, que faça chamada à leitura do parecer do relator especial ao projeto de lei complementar número 011/2022 para conhecimento do plenário. Nomeada pela presidência da Casa para exarar como relator especial, parecer sobre o projeto de lei complementar retroespecificado. Relato a seguir as observações que julgo pertinente a esta matéria. Este projeto visa alterar a Lei Complementar de número 058/2005 para instituir e regulamentar a Ouvidoria Geral do município e a Ouvidoria Geral do Sistema Único de Saúde, regulamentar a Comissão Permanente de Julgamento e Licitações e incluir na estrutura administrativa da Prefeitura a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar. A instituição e regulamentação da Ouvidoria Geral do município se dá com a inclusão de alínea G do inciso 1 do artigo 19 da subseção na seção 1 do capítulo 1 do título 3 e do respectivo artigo 25b.
A instituição e regulamentação da Ouvidoria Geral do município se dá como inclusão da linha G do inciso 1 do artigo 19 e da subseção na seção 1 do capítulo 1 do título 3 e o respectivo artigo 25b. A Ouvidoria Geral do município, o órgão e assessoriamento intermediário do gabinete do prefeito, tem a finalidade de receber e encaminhar, acompanhar denúncias, reclamações e sugestões do cidadão, relativas à prestação de serviço público e, em geral, assim como representações com exercício de negligente ou abusivo dos cargos públicos, sem prejuízo das competências especificadas de outro órgão administrativo. A função ouvidor geral não será remunerada e os requisitos para provimento da função de ouvidor geral do município são curso superior em qualquer área, idoneidade moral e reputação ilíbada, não ter sofrido penalização administrativa, condenação civil ou penal transitado em julgado, não exercer atividade política partidária. A inclusão da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar na estrutura administrativa da Prefeitura se dá como a inclusão da subseção única da seção 2, no capítulo 1, no título 3 e do respectivo artigo 26A. Essa comissão fará parte da estrutura do Departamento Municipal de Assuntos Jurídicos, como órgão de assessoramento intermediário. Não obstante constar com órgão de assessoramento intermediário integrante da estrutura do Departamento Municipal de Administração e Finanças, a Comissão Permanente de Julgamento e Licitações não havia sido regulamentada até então. A regulamentação dessa comissão, bem como dos aspectos relacionados a pregoeiro e equipe de apoio, se dá como a inclusão da subseção única da seção 3 do capítulo 1, do título 3 e dos respectivos artigos 28A e 28B. A Comissão Permanente de Julgamento e Licitações será composta de, no mínimo, 3 membros, sendo pelo menos 2 deles servidores qualificados pertencentes ao quadro permanente da administração municipal. Quando a realizações sob a modalidade de região, as compras e contratações de serviços serão processadas sob responsabilidade de servidor efetivo ou estável devidamente capacitado, investindo na função do pregoeiro, com o assessoramento de equipe de apoio composta por, no mínimo, 2 membros. A instituição e regulamentação da ouvidoria do Sistema Único de Saúde e da inclusão do inciso 3º do artigo 34 e da subseção única na seção do capítulo 1 do título 3º e respectivo artigo 34. A ouvidoria do Sistema Único de Saúde, órgão e assessoramento intermediário do Departamento Municipal de Saúde, tem a finalidade de receber reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais manifestações do cidadão quando aos serviços e atendimento prestado pelo Sistema Único, SUS. A função de ouvidor do SUS não será remunerada e os requisitos para provimento da função são curso superior, completo em qualquer área, ser servidor público municipal da área de saúde e reconhecimento sobre a política de saúde e os serviços prestados pelo SUS, e sobre a rede pública de serviços próprios, contratados e conveniados. Importante consignar que a matéria em pauta já havia sido apresentada pelo chefe executivo em março de 2022, como projeto de lei complementar de número 005/2022, que tramitou pelas comissões permanentes da Casa e recebeu pareceres favoráveis da CCJR e COFC,
porém, posteriormente, tal projeto foi retirado pelo autor no último dia 22 de julho. A matéria foi reapresentada como projeto de lei complementar de número 011/2022, iniciando sua regular tramitação, após a autorização do plenário, ocorrida nos termos do artigo 187, inciso 5º do regime interno. Os impactos orçamentários e financeiros dessa propositura constam do demonstrativo do anexo elaborado nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dispõe ainda do artigo 2º do projeto de lei complementar que as despesas decorrentes deste projeto oneram dotações próprias do orçamento vigente. A proposição se enquadra quanto aos aspectos de iniciativa e competência nos termos do artigo 55, inciso 3º, 1 e 3 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 201, inciso 2 do Regime Interno, e artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Após analisar o projeto e não encontrando vícios que possam impedir sua tramitação, emito assim o parecer favorável ao projeto de lei complementar de número 011/2022, em conformidade com o parecer favorável expedido pelo Procurador Jurídico da Casa, concernente à matéria, reservando ao plenário a decisão final. Palácio Legislativo, Água Grande, 27 de julho de 2022, Daniel Rodrigues Faustino, relator. Finalizando, coloco em primeiro turno de apreciação o projeto de lei complementar 011/2022, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera a lei complementar número 058/2005 para instituir e regulamentar a Ouvidoria Geral do Município e a Ouvidoria Geral do Sistema Único de Saúde. Regulamentar também a Comissão Permanente de Julgamento de Licitações e incluir na estrutura administrativa da Prefeitura a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar. Está em discussão para a gente projeto em primeiro turno. Encerrada a discussão, passamos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e quórum para sua aprovação de maioria absoluta. Solicito a senhora secretária que faça chamada nominal para a votação do projeto de lei complementar número 011/2022 em primeiro turno. O vereador que for favorável ao projeto de lei complementar responda sim, se contrário, responda não. Daniel Rodrigues Faustino. Sim. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Sim. Delmira de Moraes Jerônimo. Não. Vilma Lucilene Berto Álvares. Não. Vane Generoso, não. Clemente da Silva Lima Júnior. Não. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Sim. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Sim. Marcelo Gregório. Sim. Paulo Roberto Pereira. Sim. Derli Antônio da Silva. Não. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Não. Senhor presidente, foram 6 votos favoráveis e 6 ao contrário. Como eu desempato, meu voto é sim. Então, aprovado em primeiro turno, a próxima sessão plenária para deliberação em segundo turno. Senhor presidente, justificativa de voto. Justificativa de voto, vereador Daniel. Tanto o projeto número 10 quanto o projeto número 11, a comissão de orçamento, composta por 3 vereadores aqui presentes, teve o cuidado de questionar o executivo de onde sairia o recurso e a importância destas comissões ora criadas. E nós fizemos aí durante mais de 15 dias a petição através de ofício, através das perguntas, e elas vieram para nós e a gente conseguiu identificar ali que os recursos não partiriam do Fundeb, que era uma das nossas preocupações, para onerar, inclusive, o reajuste do piso salarial do magistério, e que sim viria do Tesouro. Então, é por isso que nós estamos votando favorável. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Justificativo de voto? Terminada a apreciação da matéria da pauta da ordem do dia, agradeço a presença de todos e dou por encerrada essa sessão extraordinária. Boa tarde e muito obrigado.